A maior fortuna da história do mundo está trocando de mão nesse exato momento. E quem se preparar pode pegar uma boa parte dela e colocar no próprio bolso. No dia 5 de dezembro de 2024, um grupo de analistas da Cerulli Associates publicou um relatório onde eles cravaram um número que é até meio difícil de imaginar: 124 trilhões de dólares. Esse é o tanto de dinheiro que vai trocar de mãos até 2048. E para você ter uma ideia do que são 124 trilhões, o PIB dos Estados Unidos inteiro, a maior economia do planeta, é de 29 trilhões de dólares por ano. Ou seja, a gente está falando de mais de 4 vezes tudo isso. Na verdade, 124 trilhões de dólares é mais do que o planeta Terra inteiro produz no ano. Todos os países do mundo, do maior ao menor, somados, geram cerca de 110 trilhões de dólares. E segundo a Cerulli, desses 124 trilhões, cerca de 106 trilhões vão parar nas mãos dos herdeiros. E 81% de todo esse dinheiro está saindo das mãos de uma única geração, que é a geração dos baby boomers. São as pessoas que têm entre 60 e 80 anos, né? São seus pais, seus avós. E eles construíram a maior montanha de riqueza que a humanidade já viu. E agora, essa montanha está começando a escoar para a próxima geração. É a maior transferência de riqueza do mundo. E ela não é uma previsão para o futuro. Ela já começou. Só que existe uma coisa nessa história que quase ninguém está prestando atenção. E é aí que ela fica realmente interessante. Porque a geração que tem quase todo o dinheiro é a mesma geração que praticamente não confia em Bitcoin. Ela é a mesma geração que viu o mundo mudar embaixo dos próprios pés. Eles cresceram com a televisão em preto e branco, eles viram o telefone sair da parede e caber no bolso, eles trocaram a carta pelo e-mail, eles escutaram o barulho da internet de escada, eles aprenderam a usar o WhatsApp, eles aprenderam a pagar no Pix, mas o Bitcoin... Aí o Bitcoin foi longe demais. Para grande parte dessa geração, cripto é dinheiro de internet, é golpe. Eles simplesmente não confiam e, por não confiarem, eles não investem. Só que a geração que vai receber esse dinheiro é justamente a que mais acredita em Bitcoin no mundo inteiro. Agora me responde essa pergunta: o que acontece quando 106 trilhões de dólares saem das mãos de quem rejeita o Bitcoin e caem nas mãos de quem ama o Bitcoin? Sendo que só vão existir para sempre um número limitado de 21 milhões de Bitcoins no mundo. Bom, a matemática ela não bate. E quando algo não bate, quase sempre tem dinheiro para ser ganho no meio de tudo isso. E é exatamente sobre essa transferência de riqueza que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre uma onda gigantesca que está se formando, sobre por que ela é praticamente inevitável e sobre o que você pode fazer agora com o seu próprio dinheiro para estar do lado certo dela. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, deixa eu te falar uma coisa: nada do que eu vou dizer nesse vídeo é achismo meu. Eu e meu time passamos dias, debruçados em cima disso aqui. Então aqui na minha mesa você tem vários relatórios dos maiores bancos do mundo, do UBS, do Bank of America, do CFA Institute, que formam alguns dos melhores analistas do planeta. A gente vai atrás de papers da Fidelity, que é uma gestora que cuida de mais de 4 trilhões de dólares e que praticamente ninguém tem acesso. Enfim, a gente cruzou tudo isso para te trazer o retrato mais fiel possível do que está acontecendo e para te ajudar a melhorar os seus investimentos com tudo isso. E de verdade, deu um trabalho do caramba e até por isso eu tenho um pedido simples para você. Deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda demais o nosso time e motiva a gente a produzir cada vez mais conteúdos completos como esse pra você, tá? E outra coisa, comenta aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, conversa comigo. Não comenta uma vez só, conversa comigo ao longo do vídeo. Você ouviu o negócio, sei lá, primo, concordo, discordo, legal isso. Vai conversando comigo, sem economizar nos comentários aí. Bom, vamos lá, dividir o vídeo em 4 partes. Primeiro, vou te mostrar quem é o dono de verdade do dinheiro do mundo hoje. Segundo, eu vou te provar com números que existe um abismo entre gerações quando o assunto é Bitcoin. Terceiro, eu vou te explicar como vai funcionar essa transferência de riqueza. E por último, eu vou te mostrar o que tudo isso significa pro seu bolso e como você pode enriquecer com esse movimento. Então vamos lá. Para começar, preciso te levar uns 18 anos para o passado, tá? Mais especificamente para 2008. Porque foi ali, no mesmo ano, que duas coisas nasceram. Uma quase destruiu o mundo e a outra nasceu justamente para ser alternativa a ele. A alternativa a esse sistema que quase quebrou. A gente estava então em setembro de 2008. O banco Lehman Brothers, um dos mais antigos e poderosos do mundo, com mais de 150 anos de história, simplesmente quebrou e foi a maior falência da história dos Estados Unidos. Era a crise do subprime, a crise imobiliária americana. Você tinha bancos emprestando dinheiro para quem não tinha como pagar, empacotando tudo isso em produtos financeiros muito complicados e aí vendia isso para o mundo inteiro como se fosse algo muito seguro. E na verdade não era. Quando a casa começou a cair, ela levou o sistema financeiro global junto e para evitar que tudo virasse pó, o governo americano fez uma coisa que até hoje gera muita discussão. O governo americano injetou 700 bilhões de dólares de dinheiro público no mercado financeiro para tentar salvar os bancos. Ou seja, os bancos emprestaram, os bancos
bancos apostaram, os bancos perderam e quem pagou a conta não foram os bancos, foi o cidadão comum. E ali, no meio dos escombros dessa crise, uma parte das pessoas olhou para aquele sistema e pensou, pô, não dá para confiar 100% nisso. Alguém precisa fazer alguma coisa. Foi nesse exato momento que, no dia 31 de outubro de 2008, alguém, sob o codinome de Satoshi Nakamoto, publicou esse documento aqui, ó, de 9 páginas na internet. E até hoje, ninguém sabe quem é o Satoshi. Ninguém sabe, né? Ele pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, vai saber. A única coisa que a gente sabe é que o Satoshi Nakamoto mudou as regras do jogo. E esse documento aqui, nas minhas mãos, era o anúncio da criação do Bitcoin. E na página 4 desse documento, numa seção chamada Incentivo, está escrito uma frase que resume o espírito de tudo que ele acreditava. Está escrito: Once a predetermined number of coins have entered circulation, the incentive can transition entirely to transaction fees and be completely inflation free. Em português, está dizendo basicamente que uma vez que um número pré-determinado de moedas entrar em circulação, é o fim da inflação. E enquanto o governo tinha acabado de imprimir 700 bilhões de dólares do nada para consertar a burrada que os bancos fizeram, ou a ganância deles, né? Nascia, ao mesmo tempo, um ativo que, por definição, ninguém consegue imprimir mais. Um ativo escasso de verdade, era como o ouro, mas era digital. É digital. O problema é que em 2008 ninguém ligou para isso. Bitcoin valia 0 e os baby boomers, que é a geração no auge do poder financeiro naquela época, seguiram fazendo o que sempre funcionou para eles. E é aqui que eu preciso te explicar por que essa geração dos baby boomers ficou tão rica. Em 2023 foi feito um estudo pelo The New York Times usando dados do Banco Central americano e que responde essa pergunta. Logo na primeira página dessa reportagem está escrito: em 1989 a riqueza total das famílias dos Estados Unidos era de 38 trilhões de dólares. Em 2022, essa riqueza chegou a 140 trilhões de dólares. Ela quase quadruplicou. E aí vem a pergunta: adivinha quem ficou com a maior fatia dessa montanha, esse bolo de dinheiro? Bom, na mesma página desse estudo, tem um gráfico com o título Baby Boomers Hold Half of the Nation's Wealth. Ou seja, os Baby Boomers seguram metade da riqueza do país. Para ser mais exato, os Baby Boomers seguram sozinhos 78 trilhões e 300 bilhões de dólares. Mais do que qualquer outra geração. Mas por quê? Por que justamente essa geração? É basicamente por causa de duas coisas que aconteceram na vida deles. Duas ondas gigantescas que eles pegaram na hora certa. Na página 3 do estudo do The New York Times, diz assim, ó: o preço médio de uma casa dos Estados Unidos subiu cerca de 500% desde 1983, quando a maioria dos baby boomers estava com 20 ou 30 anos, né? Na idade exata de comprar a primeira casa. Então essa foi a primeira onda, o imóvel. A segunda onda foi a bolsa. Segundo o estudo, o S&P 500 subiu mais de 2.800% desde o começo de 1983. Foi essa então a mãozinha que os boomers receberam. E eles jogaram bem o jogo. Por isso que os baby boomers controlam 51,7% de toda a riqueza dos Estados Unidos. Mais da metade de tudo está nas mãos de uma geração que hoje tem 60 e 80 anos. Ah, isso não acontece só nos Estados Unidos, não. No Brasil, a história é bem parecida. Segundo a própria B3, o Brasil tem quase 5 milhões e meio de investidores na bolsa, com um total de 635 bilhões de reais aplicados. Os investidores com mais de 60 anos são só 10% da turma, só que esses 10% têm sozinhos 292 bilhões de reais. Ou seja, 46% de todo o dinheiro aplicado na bolsa brasileira, quase metade aqui, é o mesmo padrão dos Estados Unidos. E não é só a bolsa. E o banco suíço, UBS, no relatório de 2025, cravou o Brasil como sendo o segundo país do mundo com mais fortuna para ser dada nos próximos anos. São 9 trilhões de dólares. E para vocês terem ideia, o Brasil vai transferir mais riqueza do que a China. A gente tem 200 milhões de habitantes e eles são uma nação de 1 bilhão e 400 milhões. É 7 vezes a nossa população. E sabe o motivo que o próprio UBS deu para isso? No relatório deles está escrito que o grande culpado do Brasil é a sua grande população com mais de 75 anos. Ou seja, o Brasil também tem uma geração que passou a vida juntando patrimônio, que trabalhou, comprou casa, viu os ativos valorizarem e que agora está bem no comecinho desse processo de passar o bastão adiante. E nada disso é achismo. Segundo o IBGE, pela primeira vez na história, o Brasil teve mais idosos do que jovens. Hoje são 33 milhões de idosos. E a projeção é que até 2060, 1 em cada 4 brasileiros seja idoso. A parte inevitável dessa história, e que praticamente ninguém gosta de falar, é que essa geração está envelhecendo. Infelizmente, os nossos pais e avós não são eternos, não tem como fugir disso, é a vida, e todo aquele dinheiro, aquela montanha de 78 trilhões de dólares, ela não vai sumir. Ela vai ser passada para a próxima geração. Ela vai ser dada, né? Então, essa é a primeira peça do quebra-cabeça. E agora vem a segunda peça. A pergunta da segunda peça do nosso tabuleiro é: o que a geração que vai receber esse dinheiro pensa sobre grana e, diferentemente das gerações anteriores,
anteriores. E para ajudar a gente a responder essa dúvida, foi atrás de um estudo que se chama Study of Wealthy Americans, ou seja, Estudo dos Americanos Ricos de 2024, que foi feito pelo Bank of America, um dos maiores bancos do mundo. E o nome do estudo é meio autoexplicativo. Eles entrevistaram mais de 1.000 pessoas ricas com pelo menos 3 milhões de dólares para investir. E eles separaram as respostas em dois grupos: os investidores mais jovens, de 21 a 43 anos, e os mais velhos, de 44 anos para cima. Na página 9, está escrito que 72% dos investidores jovens acreditam que não é mais possível ter retornos acima da média investindo só em ações e títulos tradicionais. Ou seja, 3 em cada 4 jovens ricos estão dizendo: o método que os meus pais usaram para enriquecer não vai mais funcionar para mim, porque hoje eu não conseguiria ter um retorno acima da média usando um modelo mais tradicional de investimentos. Quando o Bank of America perguntou quais eram as maiores oportunidades de investimento que esses jovens enxergavam hoje, eles colocaram cripto e ativos digitais em segundo lugar, atrás só de imóveis. Já os investidores de 44 anos para cima, para eles, cripto ficou em último. Só 4% enxergaram ali uma oportunidade para investir. E quando você olha para quanto de fato cada grupo tem na carteira, aí esse abismo ele fica muito grande, porque o investidor jovem rico tem em média 14% da carteira dele em cripto e o investidor mais velho 1%. A geração mais jovem aloca 14 vezes mais em cripto do que as antigas gerações. Em março de 2026, o CFA Institute, que é a instituição que forma e certifica os analistas de investimento mais respeitados do mundo, publicou esse relatório chamado Next Gen Investors, a Guide for Wealth Managers and Financial Advisors. Eles ouviram mais de 2.400 investidores de alto patrimônio. É aquela galera com dinheiro de verdade, disparado por 6 países, né? Então, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Singapura, Índia e Emirados Árabes. E tudo isso para entender como a nova geração de ricos pensa. E na página 20 desse relatório tem um gráfico que mostra o seguinte: entre os investidores ricos, 50% dos jovens já tem cripto na carteira. Metade das pessoas endinheiradas e que são da geração mais jovem já investem em algum ativo do mundo cripto. Na página 21, o mesmo relatório mostra a lista dos ativos que os jovens pretendem comprar no futuro. E sabe qual ativo lidera essa lista? Não é ação, não é renda fixa e não são imóveis. Os ativos que os jovens mais pretendem comprar no futuro são as criptos. Na mesma página 21, o CFA Institute escreveu o seguinte: To address young investors' expectations of holding cryptocurrency in the future, firms should carefully examine the suitability and feasibility of crypto assets in client portfolios. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que a nova geração, e que tem dinheiro no bolso, está batendo na porta de bancos e de instituições financeiras e falando: eu quero comprar Bitcoin. E aí você pode estar pensando o seguinte: beleza, mas e se quando o jovem herdar o dinheiro, ele simplesmente mantiver tudo como o pai deixou? Não muda nada. E sim, esse é um ponto. E é exatamente por isso que existe a terceira peça do nosso quebra-cabeça. Há mais de 2.300 anos, na Grécia Antiga, o filósofo Aristóteles ele já reclamava dos jovens. Ele escreveu que a juventude acha que tudo sabe e é categórica demais em tudo. Isso foi há mais de 2 milênios. Era o velho reclamando do novo e o novo querendo fazer diferente. Na Roma Antiga, uns 20 anos antes de Cristo, existia um poeta chamado Horácio. Ele era um dos poetas mais respeitados de todo o Império. E a obra mais famosa dele foi uma coleção de poemas chamada Odes. Ode é um tipo de poema feito para ser recitado, meio que cantado. E numa dessas odes, o Horácio escreveu: a geração dos nossos pais, pior que a dos avós, gerou a nós, ainda piores, e logo vamos parir filhos mais decadentes ainda. Ou seja, de novo, o mesmo embate entre gerações. Em 1854, nos Estados Unidos, um escritor chamado Henry David Thoreau publicou um livro chamado Walden. O livro basicamente conta que o Henry largou a vida na cidade e foi morar sozinho numa cabana que ele mesmo construiu no meio do mato, na beira de um lago, para viver de uma forma simples e provar para o mundo que dava para viver longe das regras e dos costumes que a sociedade empurrava nas pessoas. E logo nas primeiras páginas ele escreveu que os mais velhos não têm nenhum conselho tão importante assim para dar aos jovens. Então era mais uma vez o novo olhando para o velho e dizendo: eu não vou fazer a mesma coisa que você fez. Então, seja por birra, seja porque simplesmente não funciona mais para mim, essa quebra entre gerações nunca foi diferente com dinheiro. Em 1930, um economista inglês chamado John Maynard Keynes escreveu um livro chamado Possibilidades Econômicas para os Nossos Netos. A ideia desse livro de Keynes é que as gerações seguintes vão olhar para a riqueza e para o dinheiro de um jeito completamente diferente do jeito das gerações anteriores. Que aquilo que a geração dele venerava, a geração de amanhã ia questionar. O Keynes sintetizou num único ensaio, quase 100 anos atrás, uma verdade que milhares de gerações já sabiam. A forma como uma geração lida com dinheiro ou com qualquer outra coisa quase nunca é a mesma da geração anterior. Então, muito provavelmente, os filhos dessa geração não vão investir como os pais. Uma parcela pode até ser mais conservadora, mas essa geração é, por natureza, diferente das anteriores. E as anteriores são diferentes das anteriores. Esse é o princípio que eu estou trazendo para você. E agora, eu preciso fechar o raciocínio com a peça final do nosso quebra-cabeça. A peça número 1 do nosso vídeo é que a maior
maior montanha de dinheiro da história, 124 trilhões de dólares, está saindo das mãos dos mais velhos e escoando para a próxima. A peça número 2 é que essa próxima geração que vai receber tudo isso é justamente a que mais ama Bitcoin no mundo. A peça número 3 é que toda geração, desde a Grécia Antiga até hoje, faz diferente da anterior. Então a chance desse dinheiro ter o mesmo destino das gerações anteriores é quase zero. Os herdeiros vão pegar o que eles receberam e vão remontar tudo isso do jeito deles. E uma parte disso, pela primeira vez na história, vai virar Bitcoin. Juntando as 3 peças, você tem uma coisa só: a maior onda de demanda por Bitcoin que o mundo já viu, começando a se formar nesse exato momento. Só que para você entender o tamanho do que pode acontecer aqui, falta a peça final e é a mais importante de todas. Falta olhar para o outro lado dessa história, o lado da oferta. E é aqui que mora a mágica, ou, dependendo de como você olha, o problema. Deixa eu explicar de uma forma bem simples. Lembra que daquele documento de 9 páginas do Satoshi, do comecinho do vídeo, esse que diz que o sistema ia ser livre de inflação? Pois é, a semente da ideia nasceu aqui, um número fixo de moedas e nada além disso, cravado no código do Bitcoin, no programa que faz o Bitcoin funcionar. E ali dentro existe uma regra que nunca pode ser mudada. Vão existir para todo sempre 21 milhões de Bitcoins. Isso se chama oferta fixa e é uma coisa extremamente valiosa. Pensa no real. Quando o governo precisa, ele imprime mais. A quantidade de dinheiro no mundo só cresce. É por isso que os preços sobem, é por isso que o dinheiro perde valor com o tempo, é a famosa inflação. Com o Bitcoin, isso é impossível. Ninguém, nenhum governo, nenhum banco, nenhuma empresa consegue criar o Bitcoin de número 21 milhões e 1. E não é só isso. Na verdade, a emissão dos Bitcoins, que ainda faltam, vai ficando cada vez mais lenta. De tempos em tempos, mais ou menos a cada 4 anos, acontece uma coisa chamada halving. E a cada halving, a quantidade de Bitcoins novos que entram no mercado cai pela metade. O último aconteceu em abril de 2024 e com ele, a quantidade de Bitcoins novos criados por dia caiu de uns 900 para 450. Pra você ter noção de quanto isso já está avançado, dos 21 milhões de Bitcoins que podem existir, mais de 95% já foram emitidos. Só falta menos de 5% para ser distribuído e isso vai ser esticado ao longo de mais de 100 anos. E detalhe, uma grande parte desses Bitcoins que já existem está perdida para sempre. Tem uma galera que comprou no comecinho, quando o Bitcoin não valia quase nada, e perdeu a senha. Jogou o computador fora, morreu sem passar a chave para ninguém. Ninguém sabe ao certo, mas tem estimativas que entre 2,3 e 3,7 milhões de Bitcoins estão perdidos e nunca mais vão voltar a circular. Ou seja, a oferta real, aqui de fato dá para comprar e vender, é ainda menor do que os 21 milhões. E o que acontece quando muita gente quer comprar uma coisa que não pode aumentar de quantidade? O preço sobe necessariamente. A Fidelity, uma das maiores gestoras do planeta, com mais de 4 trilhões de dólares sob gestão, fez um estudo chamado Bitcoin First Revisited. Na página 7 tem uma frase que é o coração de tudo o que eu tô te falando. Então tá escrito assim: As more people believe Bitcoin has superior monetary properties and opt to store their wealth in it, demand increases. This in turn leads to higher prices, particularly as supply is inelastic or unresponsive to price. Ou seja, quanto mais gente decide guardar o dinheiro em Bitcoin, mais a demanda sobe. E como a oferta é limitada, o preço sobe. E tem uma coisa ainda mais interessante nesse relatório. Na mesma página 7, a Fidelity mostra que isso não é um movimento que acontece de uma vez só. Na verdade, é quase como se fosse um ciclo que se alimenta sozinho. Funciona assim: mais gente compra e guarda Bitcoin, isso aumenta a demanda empurra o preço para cima, o preço mais alto atrai mais gente para minerar, o que é o que dá segurança para a rede, mais segurança deixa o Bitcoin mais confiável, a confiança atrai mais gente ainda e aí o ciclo recomeça. E a gente tem aqui o encontro de duas certezas: uma certeza demográfica, que a maior riqueza da história vai mudar de mãos, porque as gerações se sucedem, e uma certeza matemática: a oferta de Bitcoin é fixa e não aumenta, aconteça o que acontecer. O dinheiro grande, o dinheiro institucional, demorou para entender tudo isso. E quando eles entenderam de verdade, eles mudaram de lado. Existe um homem chamado Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que sozinho administra mais de 10 trilhões de dólares. E em 2017, esse mesmo Larry Fink estava dando uma palestra e disse para milhares de pessoas que o Bitcoin não passava de um índice de lavagem de dinheiro. Basicamente, ele estava dizendo que cripto era coisa de bandido. E ele não estava sozinho, porque na época, o Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, chamou o Bitcoin de fraude e disse que quem comprava aquilo era burro. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Tulip bulbs traded for $75,000 once, something like that. The only value of a Bitcoin is what the other guy will pay for it.
And I think, honestly, I think there's a good chance that Bitcoin, a lot of the buyers out there are up there jazzing it up every day so that maybe you'll buy it too. Os dois homens mais poderosos de Wall Street estavam rindo do Bitcoin. Acontece que o mesmo Larry Fink, o mesmíssimo homem, deu uma entrevista recente e no lugar das críticas veio um monte de elogio. Ele passou a chamar o Bitcoin de ouro digital. Ele disse que era uma proteção contra a inflação e contra a desvalorização das moedas dos países. Ele classificou o Bitcoin como um ativo internacional que não depende de nenhum governo, livre do risco de qualquer economia do planeta. E ele mudou completamente o discurso em poucos anos. E não foi da boca para fora, porque a BlackRock, que antes torcia, né, o nariz, entrou de cabeça no mundo da cripto. Eles lançaram uma série de fundos de Bitcoin. Depois outras empresas fizeram a mesma coisa. Foi uma enxurrada de ETFs entrando no mercado. E a Strategy do Michael Saylor decidiu transformar o próprio caixa em Bitcoin. Hoje, essa empresa sozinha detém mais de 3% de todos os Bitcoins que um dia vão existir. Em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Depois, vários outros países também começaram a comprar Bitcoin para compor reservas internacionais. Pouco tempo antes da onda dos herdeiros chegar com força total, o dinheiro inteligente do mercado começou a se posicionar. Eles sabem que eles não podem esperar, que essa transferência de riqueza já começou e vai se intensificar nos próximos anos. E é por isso que, antes de a gente continuar o vídeo, eu queria aproveitar esse momento para te contar uma coisa. Como talvez você tenha percebido, eu estou começando uma nova jornada de cabeça no mundo cripto, e agora eu também sou parceiro e cliente do mercado Bitcoin. Aqui no Grupo Primo a gente sempre busca parceiros sérios, né, alinhados com o que eu acredito. Como o mercado Bitcoin sempre foi a favor da divulgação do mercado de cripto, e ele sempre buscou trazer mais segurança para quem investe, a partir de agora a gente também está junto para carregar ainda mais essa missão, que é democratizar o Bitcoin para todo o Brasil, como eu venho tentando fazer há quase 10 anos. E o mercado Bitcoin está aqui desde o dia zero do mercado cripto, são mais de 12 anos de história, mais de 4 milhões de clientes, e eles já passaram por todo tipo de cenário que você possa imaginar. E só quem viveu tudo isso entende que esse momento que a gente está passando agora, esse momento de medo, esse momento que ninguém quer falar de cripto, talvez seja o momento ideal para você dar os seus primeiros passos e diversificar melhor o seu capital. Porque de nada adianta você entender toda essa história de transferência de riqueza que eu tô te contando e não fazer nada com ela. E como eu tenho um compromisso com você de, além de te ajudar a entender o que está acontecendo, também te ensinar a investir, então a partir de agora a gente vai investir junto. Se você baixar o aplicativo do mercado Bitcoin aqui pelo link da descrição, abrir sua conta e usar o cupom PRIMO250, se você negociar R$250, você vai ganhar R$50 em Bitcoin de cashback. E para pensar no presente que o mercado Bitcoin decidiu dar para você junto com o Grupo Primo. Se você investe R$250 e você ganha 50 de brinde, é como se você já começasse a investir com R$300. Ou seja, você já começa com uma rentabilidade de 20% na largada só por ter tomado a decisão de começar agora. É a sua chance de investir com uma condição absurda de boa e que só vai existir por tempo limitado. O link tá na descrição, beleza? E comenta aqui no vídeo se você realmente abriu conta no mercado Bitcoin para eu saber. Agora, voltando ao nosso assunto, vamos conectar todos os pontos do vídeo até aqui. Ponto 1. Existe uma montanha de 124 trilhões de dólares mudando de mãos. É a maior transferência de riqueza da história. Ponto 2. Quem tem esse dinheiro hoje são os mais velhos, que praticamente não tem Bitcoin. Ponto 3. Quem vai receber esse dinheiro são os mais novos, e o primeiro item da carteira deles é cripto. E ponto 4. Quando o dinheiro trocar de mãos, os herdeiros vão realocar e parte desse dinheiro pela primeira vez vira Bitcoin. Ponto 5. Enquanto essa onda de demanda se forma, a oferta de Bitcoin é fixa em 21 milhões e 95% já foi minerado e ainda tem milhões perdidos para sempre. Ponto 6. O dinheiro grande, institucional, já entendeu tudo isso. A BlackRock, Michael Saylor, várias empresas e até países já começaram a comprar e acumular Bitcoin. E aí você junta tudo isso e você tem uma coisa só. Uma onda gigante de demanda se formando de um lado e uma oferta travada que não pode crescer do outro. Agora, eu não seria honesto com você se eu terminasse esse vídeo só com um lado bonito da história. Então deixa eu mostrar o outro lado da mesma moeda. Primeiro, o Bitcoin é extremamente volátil. Desde o all-time high em outubro de 2025 até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin caiu mais de 45%. Já tiveram outras quedas ainda maiores acontecendo no passado. Então se você não aguenta ver o seu dinheiro caindo pela metade e ficar tranquilo com isso, ou você aloca um pouquinho, ou você repensa se faz sentido ter Bitcoin na sua carteira. Segundo, aquele número de 124 trilhões pode ser menor na prática. O próprio The New York Times diz que muita gente da geração mais velha vai gastar boa parte do patrimônio com saúde, com cuidados na velhice, com o custo de vida que só aumenta, ou até mesmo com lazer. Uma parte dessa herança vai encolher no caminho. Mas, obviamente, uma grande parte também vai ser deixada de herança. E terceiro, ninguém pode prever o futuro. Pode ser que, quando os jovens de fato herdarem o dinheiro, eles fiquem mais conservadores do que dizem ser hoje. Pode ser que os governos apertem a regulação, dificultem a vida de quem investe em cripto. Pode ser que boa parte dos herdeiros use esse dinheiro para quitar dívida, comprar casa própria ou simplesmente gastar em vez de acumular Bitcoin. Pode ser que o mercado já tenha jogado uma parte dessa história no preço. Pode ser que os boomers vivam muito mais do que se imagina e essa transferência demore décadas a mais para acontecer de verdade. Então são ressalvas de verdade. Eu não tenho bola de cristal e ninguém tem. Mas a direção que essa transferência de riqueza está tomando é difícil de ignorar. Os dados, os relatórios dos maiores bancos do mundo, a matemática por trás da oferta e da demanda, tudo aponta para o mesmo lugar, para a maior transferência de riqueza da história.
É isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Pois é, foi modificada, a parte de conforto foi muito aperfeiçoada, é um autódromo espetacular, monumental, mas ainda tem falhas no asfalto que não são de hoje, que já são de muito tempo e não conseguem dar solução. Agora, acho que a torcida para que surja um 12º elemento, especialmente esse aí, moto número 11, de Hugo Moreira. Ele disse que precisava de uma condição extraordinária para ter uma chance real de chegar mais próximo do pódio. Mas a escrita permanece. 11 vencedores diferentes, como descreveu o Hamilton Rodrigues agora há pouco. Essa é a expectativa, né? De um 12º, vai ser muito legal. (27 graus a temperatura no ambiente, 45 graus a temperatura de pista. Olha o desgaste de pneus aí. Toda a tensão é pouca. Martin larga na pole com Raul Fernandes, com Ai Ogura. Ontem na Sprint Race fizeram uma largada conservadora. Vamos ver hoje, vamos ver no GP. Hoje entra o aspecto físico em jogo também, né? A corrida mais longa. Temos lesionados, aí, pilotos vindos de lesão, né? Como o Marco Bezzecchi, o Alex Marques, o próprio Mark Marques. Aí a confirmação dos espectadores durante todo o final de semana. 105.885 espectadores. A própria presença do Cal Crutchlow podia ter impulsionado, né, o número de espectadores. Tudo pronto, tudo preparado. Passa a bandeira verde ao fundo. É hora do registro. Todo mundo com celular, câmeras na mão. Luzes vermelhas acendem. Vamos lá, podem apagar. Dispara! A emoção começa. A MotoGP. Largada da classe rainha para o GP da Grã-Bretanha. Olha só Raul Fernandes, hein? Modo ataque do Raul Fernandes para vir para a ponta. Ficando o Martin, hein? Super pressionado. Jorge Martin fica. A Ogura também fica. Temos liderança do Raul. A largada é complicada para o líder do campeonato. A largada é complicada para o líder do campeonato. Raul Fernandes, Marco Bezzecchi, Mark Marques, Jorge Martin. Ataca Mark Marques. Ataca Mark Marques. Faz uma ultrapassagem para cima do Martin. Se livra, tem a terceira posição. Bom início de prova do Raul Fernandes, mas teve ali uma confusãozinha, né, nos primeiros metros. Tinha muita moto soltando faísca. Quartararo avançando. Eu acho que foi do próprio Jorge Martin. Quem larga no centro do grid, quando a curva é para um lado e a pole é para o outro lado, se dá sempre bem. É verdade. Ou quase sempre. Mir caiu. Mir foi pro chão no início, hein? Já temos uma queda. Bandeira amarela, curvas 7 e 8. João Mir indo embora. Rins também caiu. Nossa. Já? Uma Honda, uma Yamaha E os já dois na curva fora. 7, hein? Pode ter sido Juntos. juntos, né? Dupla queda. Primeira de 20 voltas em Silverstone. Moreira recuou para 17º. Talvez ainda a decorrência desse acidente, né? Sim. Aqui, voltando Alex Rins e abandonando o João Mir. E o Raul Fernandes abriu um boqueirão pro Bezzecchi. Alex Um Marques segundo. passa o Ai Ogura. Ele segundo. Tá bem equilibrado, disparou, né? E o Martin conseguiu passar o Mark Marques para assumir a terceira colocação.
Investigação no acidente é a mensagem que aparece agora. Raul Fernandes, Marco Bezek e Jorge Martins, 3 primeiros. Sofrendo uma tremenda de uma pressão a Iogura, né? Acaba de ser ultrapassado pelo Pedro Acosta, que vai a P5. Diferente do que a gente teve na Moto 2, o pelotão já foi quebrado, né? O Raul já tem mais de 1 segundo de vantagem para o Bezek, que por sua vez tem 1 segundo de vantagem para o Martin. Em uma volta. Bom avanço ali do Quartararo, hein? Bom avanço do Quartararo. Jack Miller também tentando subir e crescer. Veio para fazer a ultrapassagem para cima do Binder. Quartararo escalou 3 posições. Brad Binder, por enquanto, é quem mais avançou, subiu 6 para ser o 12º. Balança na tomada de curva o Ayogura. 1.4 já a vantagem do Raul Fernandes. Não rende o Ayogura nesse início de prova. Despachou a concorrência no momento o Raul Fernandes e o Marc Marques quer buscar a posição de volta, a posição perdida para o Jorge Martin, está 2 décimos dele. Pressão ali do Alex Marques. Nossa, como balança a Aprilia do Ogura. Estranho, né? Porque as outras Aprilias estão muito bem e é uma pista que é pró-Aprilia, né? Moto excelente de curvas, de fluidez e o Ogura em dificuldade. Ele tá brigando, né? Tá brigando com a moto. Vem o Pedro Acosta para cima dele. Vem para fazer a ultrapassagem, para tomar uma posição. P5 para o Tubarão, para o Pedro Acosta. Ogura foi lá na zebra para tentar dar o touro. Alex Marques também vem para o ataque, também passa. E foi no verde, né? Eu ia falar a mesma coisa, né? Ele deu uma cortadinha ali. Vamos ver, né? Cartão amarelo. Que foi durante uma manobra de ultrapassagem, né? Vou dar uma de Ayogura aqui. É internacional, né? É o Esperanto. Exatamente. Ele é muito falante. 1:58.457 o tempo do Raul Fernandes, o tempo do líder que vai estilingando, abrindo 1.8 a vantagem dele. Sozinho, tranquilo. Marc Marques na cola do Jorge Martin. Na cola do líder do campeonato. Estamos juntos na ESPN. Pra você que tem ESPN no plano premium no Disney Plus. As emoções do Mundial de Moto Velocidade. Que isso, hein? Alex Marques foi o mais veloz da parte da manhã. Moto acertadinha pro GP. Vindo pra cima do Pedro Acosta e dando carona pra gente. A situação física do Bagnaia deve ser bem ruim, né? Porque ele despencou para 18º. Tô curiosa para ver como é que o Marco Bezek vai resistir à corrida, porque ele tem reportado muita dificuldade com o joelho. E a volta 2 do Fernandes é já novo recorde em corrida, que era anteriormente do Quartararo. 1:58.895 virou 1:58.457 o espanhol Fernandes. Hoje tem mais velocidade para você ligado aqui. Na ESPN 4 tem IndyCar, GP de Portland. A partir das 5 da tarde você acompanha com o Thiago Alves e o Vitor Martins. Aqui estamos de carona com Alex Marques. Na batalha, na pressão, para cima do Pedro Acosta. Estamos na pista em Silverstone. Lembrando que na sequência tem Moto 3. A classe de entrada hoje é a classe de fechamento do Mundial de Moto Velocidade, mas não fecha o dia, porque quem fecha o dia é a Harley. Eric Granado é líder do campeonato. Raul Fernandes, Marco Bezek e Jorge Martin. Hoje é aniversário do André Iannone, que estará na prova mais tarde. A direção de prova anuncia que não vai ter nenhuma ação em relação ao acidente entre o Mir e o Rins. Quando demora assim um pouquinho, né? É que não vai resolver mais nada, né? Esse pega aí tá chegando no Marc Marques, que perdeu contato com o Martin, e o Acosta tá freando depois do Alex Marques. E o rendimento na reta é similar. Raul já se mandou bem, né? 2.8 de frente agora.
E o Martin tá tentando remar na direção do Bezzecchi, mas a diferença não baixa de 1 segundo. É 1 segundo por volta, o Raul Fernandes diz, né? 3 voltas, 2,9. Que não lhe faça falta no final, né? Fica abrindo 1 segundo por volta. Olha aí, Mark Marques na mira, hein? Botou na mira. Vai abrir a trajetória. Não. Não é Ótima. hora. Grande manobra do Alex Marques, que não vinha conseguindo essa frenagem. Ó. Alex Marques, Pedro Acosta. Acosta é sexto, Alex Marques é o quinto. 2,8 a vantagem do Raul Fernandes. Que liderança para o espanhol. Alex Marques foi o mais rápido na volta passada. Acho que aqui está fazendo a diferença o capacete. São mais corações pulsando, né? Empurrando o piloto. É que já chegou no segundo tempo, aí teve aquela substituição que mudou o jogo, né? Trocou um pneu pelo outro, ó. GP90 do Raul Fernandes tem uma vitória. Austrália 2025. Cinco de 20 voltas. Estamos com a classe rainha, com a MotoGP. Aí vem o segundo colocado, o Marco Bezzecchi, depois o Jorge Martin. Tranquilidade da Aprilia, fazendo a trifeta por enquanto. Depois a Ducati do Mark Marques, a Gresini, Ducati do Alex Marques. E lá atrás o Binder tirou o Fábio Quartararo do top 10. Jogo na 16ª posição, a uma posição de pontuar. À frente dele o Enea Bastianini, 2 décimos à frente do Diogo. David Brivio, fazedor de pilotos ganhadores. E esse vai ficar, né? Ele não o Brivio, mas o Raul Fernandes. Tá sumindo, desapareceu. O Diogo entrou agora na zona de pontuação, o Enea Bastianini vinha tentando atacar o Iker Lecuona, mas ele desceu bem ali na classificação. Aqui, Caiu. o Alex Marques vindo pra cima. Foi embora o Bastianini, né? Caiu o Bastianini, vai pro chão, terceira queda na prova. Depois do Rins e do Mir. Bastianini que também muda para a próxima temporada. Né? A gente ainda não teve a confirmação, mas a expectativa é de que ele vá para Trackhouse. Boa mudança para ele, né? Exatamente. Excelente. Digamos que ele cai para cima, né? Pô. Aí ele caiu para baixo. Nessa foi, situação. Acho que ele forçou ali, hein? Forçou para a tomada de curva e aí foi embora. Aqui o Alex Marques está ensaiando essa ultrapassagem. Está segurando, está esperando para fazer igual ontem, né? Para achar um ponto melhor na segurança, para não ter problema em casa. E pode Parece ser que agora. ele achou, hein? Sim, sempre na segurança. Foi embora. Quem tá achando alguma coisa também é o Jorge Martin, que ele tá achando o Bezzecchi cada vez mais perto. A diferença agora é menor do que meio segundo. Mas o Martin vem nesse ritmo no campeonato, né? Dando uma esquentada ali no meio da prova. Bom, curvas 12 e 13 sob bandeira amarela. Acho que foi o Lecuona. Vamos confirmar. Bandeira amarela na prova. Num setor. Lecuona, confirmado, foi pro chão. Chama a bandeira amarela o Lecuona.
Classificação de canto atualizada o tempo inteiro. Com essa situação de pista agora, 23 pontos a vantagem do Jorge Martin. Aqui temos Pedro Acosta vindo para ultrapassar o Marc Marques. Quando tentou voltar já era, já estava por ali o Pedro Acosta. Ontem o Marc Marques, em muito pouco tempo, né, perdeu muitas posições na Sprint Race. Um fim de semana esquisitinho do Mark, né? Tá, e bom do Alex, né? O Alex é melhor Ducati. O Didier Antonio também desaponta, tá atrás do Ogura. Bem atrás do Ogura, não consegue passar. E o Ogura se aproxima do Mark. E aqui o Martin já coloca o Bezzecchi na alça de mira. O Martin tá num ritmo bem forte, né? Ele é o único rodando ali em 1,58. É, mas aqui ele errou, olha só. Ele tinha 3 décimos, conseguiu uma aproximação e agora vai para 7 décimos a diferença. Mas deve passar, né? Assim, pela situação do Bezzecchi. Agora foi o Crutchlow quem caiu. É. 5 quedas na prova, Cal Crutchlow. Engrossando o livro de registros, de ocorrências. MotoGP na ESPN, participe, mande seu recado. Vladimir Reis, Renatinho, João Luiz Botana, Cristiano Ribas. Galera com a gente, com a hashtag MotoGP na ESPN. Carona com a Ogura. O piloto mais rápido foi o Jorge Martin. Ele está virando 6 décimos abaixo do Marco Bezzecchi. Está próximo dele. E o Mark está virando 59,8. Está virando muito lento em relação ao Martin, perdendo 1 segundo. Raul Fernandes líder. Marco Bezzecchi 3,8 atrás. Dá para tomar um café, né? Parar, tomar um café e seguir a estrada. Mas vai ser uma corrida duríssima pro Bezzecchi, né? Ele não tá bem fisicamente, tem a lesão no joelho, a clavícula parece mais recuperada, mas vai ser uma prova de sofrimento para ele. E acho que a pior notícia é que o Alex Marques também vem chegando, né? Segunda, terceira e quarta posições aí, podendo encostar. Raul Fernandes de braçada. Já abriu 4 segundos. Parecendo aquelas corridas da Moto 2, ali por volta de 2020, 2021, né? Que o piloto vencia na Moto 2 com 6, 7 segundos, né? Toda a prova. E o Mark muito mal, virando 2 minutos. É o único dos top 10 que está virando 2 minutos. Os outros estão todos abaixo desse tempo. Agora é o Peco quem cai. Olha só, essa fila vai sendo engrossada aí. Essa lista. Muita gente, hein? Peco Banhaia indo pro chão também, hein? E esse também não precisava de um tombo, né? Porque vem de uma cirurgia na mão, que de acordo com ele foi uma cirurgia dura. Também não tá bem fisicamente. Indo pro chão, Peco Banhaia. Já corta pro Tardosi, né? Empoeirado Peco Banhaia. Moreira já na zona de pontos. Marco Bezzecchi e Jorge Martin. P14, né? Bom, 2 pontinhos na conta pro Moreira. E o Diogo tá colocando um ritmo mais forte agora para tentar cortar a diferença em relação ao Marini. Era maior, ele já derrubou para 1,3. Mas o Marini tá lá na frente pressionando o Jack Miller. E isso é bom pro Diogo, né? Pode se aproximar dos dois, como se aproximou novamente e tá ensaiada essa manobra de ultrapassagem do Martins sobre o Bezzecchi. Agora baixou para 2 décimos, né? Volta 2 décimos, era de 7 décimos, volta 2 décimos. Vem para cima o Jorge Martin para tentar a segunda posição. Tem que achar o ponto, é agora. Coloca por dentro, tomada de curva para ele. Por dentro passa o Jorge Martin para assumir a segunda posição. Agora 4,3 a vantagem do Raul Fernandes, mas para o campeonato importante demais para o Martin essa segunda posição. O Bezzecchi tem que manter a cabeça fria, né? As últimas corridas foram muito ruins para ele, somou muito poucos pontos. Então é melhor pontuar pouco do que não pontuar nada, né? Fica na pista e pronto. Tem um aspecto físico também, né, Juliana? Não é, Fausto? E ali o Alex Marques, que também vem de lesão complicada, mas me parece mais veloz e mais inteiro fisicamente, está chegando.
Pois é, mas é que é a mesma situação do Marques, né? É pontuar e, especialmente para o Marques, reagir na sua pista de casa, numa das suas pistas de casa, que é Aragão. Só o Alex tá rodando em 1,58, né? Alex está andando muito bem. Tirou 4 décimos do Fernandes. É uma batalha complicada, mas tem tempo, né? Dependendo do desempenho, do que ele vai fazer daqui para frente. Vamos ver se o Martin chega no Raul Fernandes. Caroninha aqui com o Alex Marques para tentar sua ultrapassagem. Olha aqui a zona de frenagem. Segurou. Vai a 119, 120. Estilinga de novo. E já vai embora, já passa. Alex Marques assume a terceira posição. E a gente viu na câmera do Alex o Marco Bezzecchi de mão no fundo na reta ali, tentando resistir, mas não foi possível. Ayogura indo pro chão. Vai pro chão, Ayogura. Já não vinha bem, chamando demais, né? Balançando o que podia, o que não podia, o Ayogura. Vamos ver na imagem recuperada. Ali na tomada da curva, na entrada do S. Primeira perna lá em cima. Foi embora, abandono do Ayogura. Pela cronometragem, o Alex Marques também se foi. Não, tá Não, errado. é o transponder. Tá errado. Mas alguma coisa aconteceu, porque ele foi para trás do Pedro Acosta. Aquele último S, antes da curva final, curva 17, 16, tá cheio de ondulação na linha rápida, né? Então, vários tombos ali. Aqui ele já está atrás do Pedro Acosta, né? Não é esse o ponto do problema, não. Teve um contato aqui da roda traseira com a roda dianteira. Na curva 1. Mas aí ele já estava atrás, já tinha perdido tempo. Deve ter cometido um erro. Raul Fernandes, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Alex Marques, Mark Marques, Fábio de Antônio, Franco Morbidelli, Fábio Quartararo, Diogo Moreira, 13ª posição. O Diogo tá rodando num ritmo de 1,59,7 no meio de uma galera que tá rodando acima de 2 minutos. Então ele já cortou bem a vantagem do Luca Marini, agora é de meio segundo. E cortou bem mesmo, né? Baixa para 4 décimos, já foi de 1,2. Com 10 voltas ainda pro fim. Com 11, né? Melhor dizendo. 11 pro fim. E aí vai ter que construir tudo de novo, né? O Alex Marques, né? Pois é, o próprio Marques se aproximou. Vamos ver agora. Curva 1, ó. Ele dá uma salvada, vai lá fora. E aí quando volta, segura a onda porque todo mundo estava passando. O Marini passou o Jack Miller e deixou o australiano para se defender do brasileiro. E o Acosta fez a melhor segunda parcial da prova. Pode progredir o Tubarão. Lá na frente o Raul Fernandes mantém mais de 4 segundos, aí vai embora o Ayogura. Acosta sendo perseguido pelo Alex Marques. Valendo a P4, valendo a 4ª posição. E no erro do Alex Marques, o Bezzecchi ganhou um respiro importante. Agora ele tem mais de 1 segundo de frente pro Acosta, vai conservando esse pódio. Mantém a diferença o Raul Fernandes, 4,4 na liderança da prova. Vamos de carona com a Acosta. Estava na zona do pódio Alex Marques. Vai para a 5ª posição, vai ter que remar tudo de novo. Na dificuldade que é andar em Silverstone. Ali atrás o Mark Marques, que é 6º. De novo carona com a Acosta. Sequência de S's. Agora, vem pra cima. Segura, não é o ponto de ultrapassagem. Ali na 15, não deu.
Segura a onda, o Pedro Acosta faz a 16, a 17 agora. Vai puxar 18 para a direita, que é a última. E aí vem para a reta, para completar mais uma. 12 de 20 voltas. Alex Marques na reta, tentando aproximação para cima da trilha do Pedro Acosta. Buscando a primazia de ser a primeira não Aprilia na classificação, que por enquanto é a KTM do Acosta, mais uma vez levando a moto sozinho, né? A moto que não tem essa capacidade toda, mas o Acosta compensa no braço. Tá coladaço o Alex Marques, né? Bem colado, bem vindo para cima. E o Acosta deu uma boa escalada, né, na corrida. Já recuperou 5 posições em relação ao ponto de partida, mas quem mais avançou foi o Brad Binder com 9. Mas com isso já chegou o Mark Marques também com os dois, né? Pois é, as KTMs estão rápidas aqui, né? Numa pista em que a Ducati está desapontando. Mas é uma pista pró-Aprilia. Aqui a gente já vê no quadro menor, à esquerda, no alto, a Ogura, já na garagem, depois do abandono. Já há umas boas voltas na cola. O Alex Marques para cima ali do Pedro Acosta. E abrindo vantagem na classificação geral, o Jorge Martin. Agora vai. Botou por dentro para fazer a ultrapassagem, levando a posição, quarta posição para o Alex Marques. Segue na 13ª posição, Diogo Moreira. Segura a onda, hein? Se for no ponto errado, os dois vão para o chão. O Diogo tá ensaiando o ataque para cima do Miller cada vez mais perto. E aqui o Mark Marques segue no ritmo sem perder de vista ali os dois primeiros. Mas dá uma balançada o Pedro Acosta agora, hein? Olha os pneus aí. Moreira passou, é 12º, tem 3 décimos de atraso para o Fábio Quartararo, que foi superado pelo Luca Marini agora há pouco. Olha os pneus aqui nessa situação envolvendo o Pedro Acosta. Começa a balançar, não tem o mesmo ritmo. O Alex passa e abre. É o problema tradicional do Acosta. Ele anda mais do que a moto, desgasta demais a moto. E aí fica fragilizado nas voltas finais. O Marques aproveitou o duelo para se aproximar e agora quer mais um pontinho. O Tubarão fica refém da própria estratégia, né? E aí depois não consegue uma solução no fim de prova. Jogou a 2 décimos do Fábio Quartararo, batalhando pela 11ª posição. 13 de 20 voltas em Silverstone, na 12ª etapa do campeonato, GP da Grã-Bretanha. MotoGP na ESPN, para você comentar aqui a prova com a Juliana, com o Fausto Macieira. Nelson Alves se amarrou no gráfico da temperatura de pneu, também acho bem legal, viu? Paulo Marcos também está com a gente. Luciano Garcia comentando que o público em Goiânia foi maior que na Inglaterra. É verdade. Goiânia, o público deu um show. E ano que vem tem mais. E olha que a Inglaterra é o berço do Mundial de Moto Velocidade. Olha, 3.9, hein? Do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Já foi de 4.7. Aí o Bezek tentando salvar um pódio aí também heróico, assim, a exemplo do que ele fez ontem. E foi o mais rápido dos 3 agora, né? Aliás, não, o Augusto foi mais... O Raul foi mais rápido. Mas no pega dele com o Alex Marques, eles rodaram praticamente no mesmo tempo, né? O Alex Marques tirou 2 centésimos, que não é nada, né? A diferença entre eles ainda está acima de 1 segundo. Olha, o Raul ampliou a vantagem de novo. Foi para 4 segundos. Também ele andou na casa de 1,58,7, 1,59,0. O tempo feito aqui pelo Jorge Martin. O Didiano Antônio, hein? Saiu arrastando tudo. É interessante isso que eu queria ver. O Raul Fernandes não tá com aquelas aletas adicionais na traseira, né?
Tá com uma configuração diferente na moto dele, mas que tá funcionando até melhor do que as oficiais, mais uma vez. Verdade. Os satélites andando na frente. Olha a diferença agora quando fechar na lateral. Ele não tem esse apêndice. O dele para baixo, só tem o para baixo, não tem o para cima. É muito legal essa manobra que o Martin faz nos S, que ele coloca a perna de fora para dar um arrasto que o beneficia para fazer a sequência de curvas, né? Ele já tinha feito isso ontem e você vê a importância do jogo de corpo do piloto, da integração com a moto no desempenho. 4.3, a vantagem do Raul Fernandes na liderança. Segunda é Jorge Martin, terceira é Marco Bezzecchi. Chama bem atenção também o desempenho do Toprak Razgatlioglu, né? Ele é o 14º, avançou 8 posições, mas ele já tem 8.6 de atraso para o Jack Miller, que é o 13º. A distância dele em relação ao líder é de 28.9 segundos. Volta 2, 1:58, 4:57. A melhor volta, a volta do Raul Fernandes. Que continua rodando rápido, né? A maioria das voltas em 1:58 e muito próximas entre elas. Tentando aproximação de novo ali o Alex Marques, né? Pagando caro pelo erro que teve. 6 voltas para o final. Tá evitando colocar o joelho no chão, o Bezzecchi nas curvas para a direita. Ele tá evitando. Tem que poder fazer mesmo, né? Se superar, né? Tem que buscar a superação Marco Bezzecchi. Não pode mais dar o luxo de perder pontos, né? A questão é saber se o Alex Marques também tem pneu para chegar, né? Tirou meio segundo, né? Encostou. Tá encostando rápido. A diferença agora é de meio segundo. Pedro Acosta tomou um sossego, né? Porque o Marco Marques não chega. Ele também não tem máquina para chegar no Alex Marques. A esperança dele é eles ficarem lutando ali, como foi a esperança do Mark Marques quando a luta era entre o irmão e o Acosta. E aí o que aconteceu com o Pecco Bagnaia? Circuito interno aí. Perdeu a frente. Imagens do circuito interno mostrando o que aconteceu. Deixou o Marcão no chão, né? As próprias câmeras da MotoGP não tinham essa imagem, né? Recorreram aí às câmeras do circuito para ter a imagem do tombo do Pecco Bagnaia. E que marca, né? Deixou realmente ali no asfalto. 3.9, baixou a diferença do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Acho que o Martin pode ter também dado uma maneirada, né? Porque faltam 5 voltas, né? Para tirar 4 segundos é complicado. Mas já o pódio do Bezzecchi está seriamente ameaçado. O jogo passou o Quartararo, assumiu a 11ª posição. Agora ele tem 1.3 de atraso para o Luca Marini. Tá distante, né? 1.3 com 5 voltas para o fim. Vamos ver essa progressão do Diogo. E agora, né? Que tá andando na casa de 2.00. Tirou um pouquinho, tirou um décimo, né? Mas falta pouco para terminar. O cara anda com Alex Marques. E quem sabe ainda pode batalhar pela 3ª posição, que é a do Marco Bezzecchi. Estamos juntos aqui na ESPN. Para você que tem ESPN no plano Premium do Disney Plus. Ligados aqui no Mundial de Moto Velocidade. Carolinha com Alex Marques. É agora, hein? É agora. Veio para cima, mas segurou. Respeitou, hein? Respeitou. Mas
vai ter outro ponto para tentar. Quem sabe no mesmo na próxima volta. É a batalha da prova agora. Valendo o pódio, valendo a terceira posição. Já embicou, já passou na reta. O Raul Fernandes já baixou para 4 voltas para o fim. Olha o Bezzecchi. Abrindo um pouco mais. Quer o pódio Alex Marques. Quer quebrar a trifeta da Aprilia. Jorge Martin vai melhorando as voltas dele e cortou a vantagem do Raul Fernandes para 3,4. Alex Marques coladaço, querendo a terceira posição. Diogo Moreira, 11º. O segundo e meio atrás do Luca Marini. Marini mantendo, né, a regularidade, o único piloto que pontuou em todas as corridas até agora. E confirma isso hoje também. E aqui, ameaçada a sexta posição do Mark Marques pelo Fábio Di Giannantonio, que chegou. Mesma manobra com o pé, né? Mesma manobra que o Martin fez, o Marques fez. Ensaiando a ultrapassagem de novo, o Alex Marques. Aqui. Bezzecchi, Alex Marques, Pedro Acosta, Mark Marques e Fábio Di Giannantonio. Travou roda ali o Alex Marques. 3,1 do Raul para o Jorge. Do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Superação também para o Mark Marques, né? Que não dá mais, né? Vem para fazer a ultrapassagem o Fábio Di Giannantonio para ter a sexta posição. Segura o Mark Marques, não vem para cima, passa o Di Giannantonio. É sexta agora, sétima posição para o Formiga. 3,2 do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Abre 31 pontos o Martin na liderança. De tudo para o Mark Marques, né? Não está tão ruim, 40 pontos. Ele chegou para esse fim de semana com 18, está subindo para 40, mas segue vivo na briga porque ainda tem muita coisa pela frente. Tá no modo defensivo. E escorregou também ali. Perdeu ali o ponto, né? Perdeu o ponto para a tangência da curva. Quando voltou já estava ocupado o espaço pelo Fábio Di Giannantonio. Que dia, hein? Que dia na garagem vermelha? E vai levando. Com uma tremenda de uma tranquilidade o Raul Fernandes. Abre o ataque o Alex Marques. 3 voltas para o final. 3 voltas para acabar em Silverstone, o GP da Grã-Bretanha. Estamos na MotoGP, daqui a pouco tem Moto 3. Fisicamente o Bezzecchi resistindo, né? Fausto já chamou atenção aqui para que ele não coloque o joelho direito na pista de jeito nenhum. Coloca o mínimo possível, né? Ele levanta a moto rápido, assim que for possível. Aí essa curva 1 vai para a direita. Mas ele tá resistindo bem, né? Porque tá se mantendo no pódio aí com 2 voltas pro fim de uma pista que é fisicamente muito exigente. Pois é, e depois de ter ficado esgotado ontem com metade das voltas, agora ele tá o dobro de cansado, né? E doído, dolorido. Eu acho que o Alex Marques vai tentar de novo, né? Deve tentar. Abriu 2 para o fim o Raul Fernandes. Já vem para fechar o setor 2. O Luca Marini também tá fazendo um corridão. Já avançou para a 9ª colocação, passando o Morbidelli agora.
Será que ataca o Alex? Ou está satisfeito com a quarta posição? Me parece que não, hein? Acompanhamos o líder. 2,8 a vantagem do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Na tranquilidade. Levando a Aprilia, levando a Trackhouse para o ponto mais alto do pódio. E aqui a briga pela terceira posição ainda é intensa. Bezzecchi tentando escapar. Como anda a Aprilia, né? Porque o Bezzecchi lesionado consegue se defender dos ataques do Alex Marques, que não vem de agora, já vem de algumas voltas. Quadro menor aqui, à esquerda do vídeo a gente acompanha a trajetória do Raul Fernandes. Já embicou na reta. Vem Raul Fernandes. Vem com a Trackhouse para passar, para abrir a última volta. Para abrir a boa! Para abrir a última volta da prova. A do descanso da consagração. Raul Fernandes 2,4 de vantagem para o Jorge Martin. Ganhou na Austrália no ano passado. Vem para a segunda vitória da classe rainha. Já tem vitória nessa temporada em Sprint Race. Contrato renovado, tranquilo. Cabeça fresca para o GP. E mantendo a escrita, né? É. Para o 12º vencedor nos últimos 12 GPs. Chefia tá feliz. Com razão, né? Justin Marks. Quem também tem razão para ficar feliz é o pessoal da LCR, porque o Diogo segue com um ritmo forte, tá encostando mais e mais no Morbidelli para brigar pela 10ª posição. Agora ele tem 3 décimos de atraso. 11º Diogo. E tem 6 quilômetros ainda pela frente, né? Muita chance. Muita chance, muita chance. Estamos já na última volta. Estamos já vivendo a boa. 2,5 a vantagem do Raul Fernandes para o Jorge Martin. Apesar que conseguiu abrir ali meio segundo para dar uma respirada. David Brivio, fazedor de ganhadores. Vamos acompanhar o Raul Fernandes. Setor 3 já foi embora, setor 4 também. Vem aí para as últimas curvas. Vem aí para as últimas curvas. Didier Antônio dá uma pressão no Pedro Acosta, que era a 5ª posição. Vai tentar na freada. Segurou a onda. Segurou a onda. Já vem Raul Fernandes. Cadê o Raul? Mostra o Raul. Vem ele aí. Agora. Tocando a moto. Tocando a Trackhouse e a Aprilia. Raul Fernandes para vencer. Raul Fernandes para vencer na Grã-Bretanha. Eu estou aqui. Vence Raul Fernandes com Jorge Martin em segundo, Marco Bezzecchi em terceiro. Depois Alex Marques, Pedro Acosta, Fábio Didier Antônio, Marc Marques. Oitavo é o Binder, será que confirma? Vem o Marini, Diogo Moreira na P10, ainda não passaram. Passa o Binder, passa o Marini, passa Diogo Moreira para P10. Depois o Franco Morbidelli, o Fábio Quartararo, Jack Miller, Pouce, Bargarô, Toprak Razgatlioglu, fechando o top 15. 12º vencedor nos últimos 12 GPs da Grã-Bretanha. Pista boa faz assim, né? Ela mantém a variedade, vai circulando os vencedores, promove boas corridas, ainda que essa não tenha, né? Depois que a gente viu na Moto2, não foi uma corrida tão empolgante, mas foi uma prova muito dominante do Raul Fernandes, não colocou um pezinho no lugar errado. Jorge Martin se empolgou bastante, se empenhou bastante, cortou a diferença ali para 2,5, mas mesmo assim a cronometragem ficou louca e de repente o Toprak ganhou a corrida. Ia ser legal também. Retificando a vitória de Toprak e Razgatlioglu. Com Augusto Fernandes em segundo. Com Augusto Fernandes em segundo e Raul Fernandes o terceiro agora. A cronometragem tá querendo pegar todo mundo no pulo. É verdade esse bilhete. Isso. Dá para tirar um print e contar em casa depois. Inacreditável. Vamos ver o rádio? Thanks Marco for your energy and for your passion, and thanks as well as to Jorge. Thanks everybody. Inacreditável que ainda continua Toprak e Razgatlioglu em primeiro, Augusto Fernandes em segundo, Raul Fernandes em terceiro. Bezzecchi parece esgotado, né, Fausto? Assim, o Bezzecchi foi demais. Mais um pódio todo Aprilia, né? Espetacular.
mas o Jorge Martin foi segundo colocado, mas foi o grande vencedor, né? Abriu uma vantagem imensa, porque o Ogura não se deu bem. Dobradinha da Yamaha com o Toprak e Augusto Fernandes? Não, nada disso, gente. Tô brincando. Mas continua, né? Incrível. Tô brincando. Primeiro Raul Fernandes, segundo Jorge Martin, terceiro Marco Bezek, é verdade. Já ouviu aquele ditado que os últimos serão os primeiros? Mas a não- cronometragem da MotoGP é fã disso.